O nosso tema de hoje ainda é um assunto cercado por mistérios, crendices e até mesmo preconceitos. Assim, a nossa proposta é, sem grandes pretensões, tentar diminuir um pouco as dúvidas que caminham lado a lado deste fenômeno desde as mais remotas eras. Vamos começar então com a definição básica dada por Kardec no Livro dos Médiuns sobre o que é mediunidade. Mediunidade é a capacidade de sentir, em qualquer grau, a influência dos espíritos. E o codificador continua: é uma faculdade inerente ao homem, sem constituir nenhum privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Assim, podemos dizer que todos somos, mais ou menos, médiuns. Resumindo, dentro de uma visão mais ampla, todos nós somos médiuns, pois sentimos em grau qualquer a influência dos espíritos, seja através de uma manifestação mais ostensiva, como você ouvir a voz de um desencarnado, por exemplo, ou seja através de algo mais sutil, como sentir apenas um leve arrepio, uma alteração do humor. Pausa para esclarecimento. Não podemos deixar de citar, também, que muitas das percepções mais sutis e que diversos espíritas desavisados acreditam na influência dos espíritos podem ser, e muitas vezes são, sensações meramente físicas. Peguemos o exemplo da alteração de humor. A pessoa pode ficar irritada de uma hora para outra pela captação, sim, de uma mente espiritual desequilibrada, ou simplesmente por estar com fome, sentir-se contrariado. Não coloquemos tudo na conta da mediunidade. Kardec ainda vai complementar. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, para fecharmos o conceito de acordo com a doutrina dos espíritos, mediunidade, de uma maneira geral, é sentir em qualquer grau a influência dos espíritos. É a capacidade de intermediar o mundo físico e o plano espiritual. E dentro de uma análise mais restrita, médium é aquele que possui essa capacidade, a de perceber os espíritos, de uma forma mais ostensiva, isto é, mais evidente. Mas de onde vem a mediunidade? É uma invenção do espiritismo? Não. Desde as antigas civilizações, como os egípcios, persas, gregos ou até mesmo os romanos, a mediunidade era tida como crença geral, e os médiuns vistos como seres privilegiados pelos deuses, denominados como pitons, pitonisas, oráculos, magos, sacerdotes. Eram avidamente consultados em busca das mais variadas informações que atendessem aos diversos interesses daqueles que os procuravam. E na Bíblia, encontramos a mediunidade? Sim, em inúmeras situações, desde os profetas do Antigo Testamento, passando por José, pai de Jesus e seus sonhos premonitórios, os discípulos do Mestre falando em outros idiomas, e por aí vai. A mediunidade é uma característica orgânica ou espiritual? A mediunidade é um atributo do espírito, mas necessita de uma certa organização física específica para se manifestar. Vamos explicar melhor. Façamos uma comparação com um sentido humano qualquer. A visão, por exemplo. Quando olhamos para uma imagem, simplificando bastante, necessitamos de alguns órgãos para decodificar a informação. Mas quem realmente está vendo é o espírito, o ser pensante. O espírito é quem possui a capacidade de enxergar, de perceber visualmente certas frequências, e necessita, quando encarnado, desta interface material, no caso os olhos e o cérebro. Com a mediunidade é a mesma coisa. O espírito possui a capacidade mediúnica, mas quando encarnado também necessita de uma organização física adequada para poder colocar em ação essa potencialidade. E é o cérebro o responsável por permitir aflorar esse sentido. E vamos voltar a repetir, que é do espírito. E quais são os tipos de médiuns? São vários os tipos. Vamos pegar apenas os mais comuns para entendermos um pouco a dinâmica. Psicógrafos, aqueles que escrevem mensagens ditadas por espíritos. Psicofônicos, aqueles no qual um espírito se comunica através da voz de um médium. Videntes, aqueles que possuem a faculdade de ver espíritos, em estado de vigília. Audientes, que têm a capacidade de ouvir os espíritos.
oníricos, aqueles que recordam, em um certo grau de clareza, dos sonhos espíritas, muito comuns com sonhos premonitórios. Intuitivos, aqueles que percebem de maneira mais sutil, ou como o próprio nome sugere, de forma mais intuitiva, as ideias dos espíritos. É importante salientar que, mesmo dentro de um tipo específico, nenhuma espécie de mediunidade é exatamente igual. Um indivíduo pode, por exemplo, ser psicógrafo, redigir linhas e linhas de maneira mecânica, sem saber até o que está escrevendo. E o outro pode compor também extensos textos, mas com uma conexão muito mais sutil, uma ligação mais intuitiva, pois cada ser é único e únicas também são as suas habilidades mediúnicas. Uma pergunta importante me veio: mediunidade tem a ver com moralidade? Essa é uma pergunta bem interessante. Quando encarada como uma relação de causa e efeito, não. Explicando melhor, o médium não é necessariamente um ser evoluído. Por isso vemos tantos sensitivos cometendo erros terríveis por aí. Mas quando analisamos a mediunidade como uma ferramenta, isto é, uma potencialidade do espírito, o seu bom uso está intimamente ligado à evolução moral. Sem esse suporte ético de bondade, o instrumento de trabalho enferruja e deixa de estar apropriado para o uso. Nesse sentido, a mediunidade está 100% relacionada com moralidade, necessitando caminhar juntas. Peraí, então o sensitivo pode perder a capacidade de se conectar com os espíritos por mau uso da ferramenta mediúnica? Exatamente, e é muito comum. E aí que começam as mistificações, as fraudes. E as crianças? Por que elas têm mais facilidade de se conectar com o mundo invisível? Neste caso, na infância, é porque os laços que ligam o espírito ao corpo ainda não estão atados completamente. Essa conexão plena só se opera com o passar dos anos. Isso também explica as pessoas de mais idade ou bem doentes terem também essa facilidade maior, pois esses mesmos laços que ligam a matéria ao corpo espiritual já estão começando a se afrouxar. Uma vez ouvi que todos os sensitivos devem desenvolver a mediunidade. Isso procede? É claro que podemos desenvolver tudo nessa vida, mas nesse caso específico não se aplica completamente. Dá a entender que qualquer um pode tornar-se médium. E pelo que aprendemos até aqui, vimos que não é bem assim. Devemos, na verdade, moralizar e disciplinar a mediunidade. Lembra da comparação com o sentido da visão? Façamos agora com outro, o do olfato, para sermos didáticos. Um especialista em aromas de café, ele não desenvolve esse sentido, ele disciplina, ele educa. Em primeiro lugar, estudando sobre as características do grão, depois passando anos criando uma memória olfativa de diversos aromas encontrados no café, e por aí vai. Mas sem esquecer que para ser um ótimo barista, vai precisar também já ter nascido com esse sentido, no caso o olfato, já mais ou menos aperfeiçoado. Podemos pensar da mesma forma em um músico. Se não tiver nascido com um certo dom musical, pode ser o mais disciplinado dos alunos, nunca será um ótimo musicista. O médium experiente consegue se comunicar com todos os espíritos desencarnados? Essa é uma outra questão importante. Não, ele não consegue. Para haver a comunicação, é necessária uma espécie de combinação entre os fluidos do médium e o do espírito, e nem sempre esse arranjo fluídico dá certo. Nem sempre há essa compatibilidade. E podemos ir mais longe. Para haver uma boa sintonia entre encarnado e desencarnado, é necessário muito trabalho dedicado e disciplina. Lembremos de quanto tempo a benfeitora Joana de Ângeles treinou o médium baiano Divaldo Franco antes do trabalho verdadeiro começar. Assistamos a um trecho do filme para recordar. Escreverei muito pelas tuas mãos. Ótimo. Por mim, já podemos começar. Então comece juntando todas as mensagens. Tem mais algumas aqui na gaveta. Pronto. E agora? Queime. Queime tudo. Mas queimar tudo por quê? Porque o treino acabou. Agora é que o trabalho vai começar. Como fazer para perder o medo dos espíritos? Tenho pavor em descobrir que sou médium. Tudo que nos é desconhecido traz realmente esse desconforto. Por isso a solução é o estudo e a sincera tentativa de domar as nossas más inclinações. O primeiro nos blinda da nossa imaginação superexcitada, e o segundo
nos protege de nós mesmos, fazendo com que nos afinizemos com seres melhores e que estarão sempre ao nosso lado, nos orientando. E uma última pergunta. Sou médium, percebo sempre coisas desagradáveis. Assim, gostaria de bloquear essa capacidade. É possível? Uma questão frequente é essa, e a resposta acaba sendo muito simples. Quando vemos, com os olhos físicos, algo que nos incomoda, não pedimos para ficarmos cegos. Apenas mudamos o olhar para outra direção. Façamos o mesmo com a mediunidade. Aprendamos a sintonizar em outra faixa de vibração. E essa mudança de estação só é possível quando usamos a mediunidade com Jesus, isto é, servindo ao próximo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Lá você vai encontrar respostas para muitas outras questões existenciais. Fiquem com Deus, fiquem na paz.